Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para fazer a resolução das provas de Física. Dessa vez nós vamos fazer a prova P1 do noturno desse ano de 2014. Então nós vamos começar aqui com a primeira questão, uma questão bastante simples, onde o objetivo era simplesmente saber se os alunos sabiam fazer o DCL de alguns sistemas mecânicos que eram apresentados nas questões. No entanto, era para ser feito o DCL de apenas alguns dos corpos que estavam nessas questões. Então vamos começar aqui lendo o enunciado. Então a questão dizia o seguinte: para cada um dos sistemas mecânicos apresentados na coluna da esquerda, faça o DCL dos elementos solicitados para o estudo da condição de equilíbrio. E aí vinham 4 itens essa questão, cada um valendo meio ponto. Item A. Era para realizar o DCL do corpo B, de peso P, encostado à parede e com movimento vertical para baixo, empurrando o bloco A para a direita. Todas as superfícies são rugosas. Isso significa que eu tenho que considerar a força de atrito para cada um desses elementos. Então vamos lá, o corpo B é esse, a gente já representou os corpos aqui na lousa, e eu deveria representar as forças que estavam agindo nesses corpos. Para começar, todo o corpo tem o peso, considerando que o corpo é homogêneo, o peso vai ser representado exatamente no baricentro do corpo. Eu vou considerar o baricentro como um ponto situado aí geometricamente no centro do corpo. Que outras forças estavam agindo nesse corpo? Bom, ele era empurrado para baixo com uma força F. Então a força F tem que ser representada aqui. Além disso, esse corpo ele era encostado numa parede lateral. Conforme ele era empurrado para baixo, essa parede lateral tocava nesse corpo. Então, existe uma normal aqui, que eu vou chamar de normal da parede representada no corpo. Como esse corpo era empurrado para baixo e ele descia, como estava dito no enunciado da questão, vai haver uma força de atrito no sentido contrário, a tentativa de movimento ou escorregamento que esse corpo tem. Então, eu vou ter uma força de atrito, vou chamar de força de atrito da parede vertical para cima nesse corpo, nessa posição. Muito bem. Além disso, na medida que esse corpo era empurrado para baixo, existia um outro corpo aqui na forma de cunha colocado aqui embaixo, e esse corpo era empurrado para a direita. Esse corpo estava em contato com a parte inferior desse corpo que estava aqui. Então, eu vou trocar a letra, indicação do peso aqui, vai ter uma força aqui, que é a força normal do apoio que está havindo aqui no corpo. Além disso, esse corpo, na medida que ele é empurrado para baixo, ele empurra o corpo para a direita. Então é como se esse corpo que está aqui em cima, ele descendo, ele tentaria escorregar no sentido da esquerda. Consequentemente, eu teria uma força de atrito, que eu vou chamar de força de atrito, no contato com o apoio A que está havendo aqui no corpo. Então, o DCL do corpo B, na condição que foi dada no exercício, ele sendo empurrado para baixo e se movimentando para baixo, teriam essas forças agindo aqui no corpo, ok? São 6 forças que agem no corpo, são as únicas forças que estariam agindo nesse corpo aqui. Muito bem, item B dessa mesma questão, da primeira questão, dizia o seguinte: corpos A e B com peso P. A figura traziam 2 corpos aí, os corpos A e B, preso por fios numa determinada configuração. Eu quero lembrá-los que eu estou fazendo comentário aqui da prova, e vocês podem acessar a prova, vocês têm acesso à prova que está publicada no Moodle da disciplina e vocês podem acompanhar o enunciado das questões lá. Tá? Eu desenhei simplesmente os corpos A e B aqui. O corpo A ele tinha uma corda inclinada para cá e uma outra corda inclinada para cá. Então, quais as forças que eu teria indicadas aqui no corpo A? Eu teria uma força de tração T1 inclinada para a esquerda aqui para cima e uma força de tração aqui que eu vou chamar de T2. Tá? Além disso, o corpo A tem um peso P vertical para baixo. Então, são essas forças que estão agindo no corpo. Bom, um detalhe que a gente tem que observar é o seguinte: nesse caso, eu tenho aqui o corpo B. Eu fiz o DCL somente dele. Eu poderia ter chamado esse peso aqui até mesmo de peso PB. No caso, se ficasse P, tudo bem, não teria problema nenhum. Agora, nesse caso aqui, eu tenho 2 corpos, então é bom identificar. Eu tenho o peso A e o peso B colocado aqui. Ok? Muito bem, no corpo B, pela configuração, eu tenho 3 cordas agindo, 2 cordas ligadas nele, uma corda aqui para cima, uma corda para a esquerda, e eu tenho uma força F aplicado para cá. Então, como é que ficaria a configuração de forças nesse corpo B?
eu teria aqui em cima uma outra corda, então eu vou chamar essa outra tração aqui de T3, são fios diferentes, então aqui eu tenho um fio, vou chamar de tração 1, outro fio de tração 2 e outro fio de tração 3. Além disso, no corpo B, eu tenho o peso agindo sobre ele, desenhado aqui, né, desenhando no centro do corpo, peso PB empurrando esse corpo para baixo. Eu tenho uma corda, uma força F que está indicada aqui, e eu tenho uma força numa outra corda aqui para a esquerda, que eu vou chamar de T2. Por que T2? Porque essa força que está agindo aqui para a esquerda é a mesma força que age nesse corpo A para a direita aqui. Então tem a mesma corda, a gente vai dizer que tem a mesma tração. Não foi dito no enunciado, mas as trações, as cordas são inextensíveis, cordas ideais, então a força se transmite igualmente para as duas extremidades da corda. Ok? Então eram essas únicas forças que agiam nesses dois corpos do item B dessa questão. Terceira questão. A terceira questão dizia o seguinte: tinha uma haste AO de peso P e pedia também o DCL dessa haste, e além disso, do corpo suspenso de peso W. Bom, o detalhe nessa questão é que isso aqui é uma configuração de uma haste como se fosse um guindaste suportando uma carga. Essa carga estava pendurada aqui nessa extremidade. Tá? Bom, se eu olhar para a figura, o que é que eu tenho que desenhar como DCL? Pedir o DCL da haste e também desse corpo de peso PW que estava colocado aqui. Tá? Se eu quiser desenhar o DCL disso aqui diretamente, eu vou ter aqui W, que é o peso do corpo, esse aqui é o caso mais simples, e ele estava sendo sustentado por uma corda. Vou chamar essa corda aqui de tração T1, que é a tração que está sustentando o corpo pendurada nessa haste que está colocada aqui em cima. Bom, além disso, nessa haste, o que é que a gente vai ter como forças agindo sobre ela? Essa haste foi indicado um ponto onde tem o baricentro da haste, que é o peso P que vai estar colocado aqui. Nessa extremidade superior age uma força de tração, que é a mesma força de tração que age no corpo, puxando ele para cima, que é T1, desse jeito que está colocado. Tá? Nesse ponto inferior aqui do corpo, eu tenho uma articulação no ponto O. Então eu vou dizer que aqui age uma força OX e aqui uma força OY. Essas são as duas forças que estão agindo no corpo. E se você olhar ainda na configuração aí que você tem da prova, existia um cabo que sustentava essa haste. Esse cabo tinha uma certa inclinação que não é a mesma inclinação da haste. Eu vou chamar de T2, que é a força do cabo agindo na haste inclinada desse outro jeito aí. Tá? Esse DCL também é simples, todas as forças estão explicitamente colocadas, talvez o que pudesse surgir dúvida é na articulação, mas foi comentado nas aulas que nas articulações a gente sempre tem direções perpendiculares, né, e geralmente a gente escolhe de forma que seja conveniente, coincidente com outras forças que agem no sistema. Como no caso o peso e a tração são verticais, é conveniente escolher o OY vertical também. Né? Então a gente teria três forças no mesmo eixo, se a gente vai fazer a decomposição dessas forças para um sistema de eixo OXY. Ok? Com isso completa o item C também. Tá? Finalmente, ainda na primeira questão, tem o item D. O item D trazia uma placa, né, desenhada, essa placa é articulada no ponto A, tem uma força inclinada que age numa alça presa a essa placa, e aqui tem como se fosse uma barreira, um suporte, uma parede que impede o movimento dessa placa para cima, ou seja, essa extremidade da direita da placa está tocando numa parede que está colocada. O enunciado dizia o seguinte, que era para fazer o DCL da placa retangular homogênea e de peso P articulada em A por um pino livre. Muito bem, o ponto A é esse ponto que está colocado aqui. Deixa eu desenhar para cá. Então, o ponto A está agindo para cá. Se eu vou desenhar o DCL dessa placa, que forças que eu tenho agindo nessa placa? Bom, a placa é homogênea, o peso vai estar agindo exatamente no baricentro da placa, que coincide, nesse caso, com o centro geométrico da placa. Eu tenho uma articulação no ponto A, então eu posso dizer o seguinte, que aqui eu tenho uma componente AX da força A, e aqui, vertical, uma componente AY para essa força A. Tem essas duas forças aí.
Bom, fica evidente também que nessa alça tem uma tração, uma força F, foi chamada de força F, tá? Força de cabo, tá? Inclusive escrita na figura, força do cabo que está colocado aí. E a placa tem o apoio nessa parede que está aqui. Como é que eu vou desenhar as forças aí? Bom, como a quina da placa encosta numa parede, eu vou desenhar a força normal perpendicular à superfície da parede. Então eu vou ter uma normal aqui. Não foi dito nada, mas a rigor a gente poderia pensar, se existe uma força, um atrito entre essa quina da placa e essa parede que está colocada aqui, eu poderia dizer que existe uma tentativa de escorregamento, por exemplo, quando a placa é puxada escorregando para baixo, uma força de atrito que seria colocado aqui. Né? Como não foi dito nada de atrito, quer dizer, isso não pode ser exatamente cobrado desse jeito. Se alguém considerasse a parede lisa aí, também seria considerado correto. Ok? Bem, com isso a gente tem aqui 4 itens na primeira questão, cada um valendo meio ponto. Uma questão relativamente simples, existem alguns casos aí bastante evidentes, quer dizer, dava para garantir alguma pontuação com tranquilidade nessa questão. Ok? Pois bem, pessoal, vamos à segunda questão da prova do noturno desse ano de 2014. O enunciado é um pouco mais longo, mas vocês têm que se acostumar com leitura de enunciado longo. E lembrem-se que sempre aquilo que está colocado no enunciado geralmente aparece uma figura dando suporte à resolução da questão. Então você pode ir lendo a questão e já verificando a figura para entender qual é o objetivo da questão, o que se pede e tudo mais. Muito bem, então diria o seguinte. Newton Isaac, um estudante de engenharia, decidiu acampar com sua turma no feriado de Páscoa. Quando estava a caminho do acampamento, seu carro quebrou, tendo que chegar à torre de comunicação para pedir ajuda de um mecânico. Inicialmente, ele caminhou 5,7 quilômetros aproximadamente, descrevendo o caminho descrito pelo vetor D1, indicado na figura 5. Bom, aí você pode já parar, a figura 5 está colocada aí do lado, eu fiz uma reprodução simplificada dela aqui na lousa, e você verifica o seguinte, o vetor D1 é esse vetor aqui, tá? O que ele partiu de um determinado ponto, onde o carro dele quebrou, até esse outro ponto que está colocado aí. Até o acampamento para pedir ajuda de um colega. Foi aqui que ele chegou percorrendo o vetor D1. Em seguida, ambos, ele e o colega, caminharam até a torre de comunicação, percorrendo cerca de 10,8 quilômetros, como representado pelo vetor D2. O vetor D2 é esse vetor que vai desse ponto aqui até esse outro ponto aqui em cima. Então, eu vou representar aqui como vetor D2. Eu vou colocar a setinha aqui no vetor, porque a gente está tratando no vetor de deslocamento, como está sendo colocado aí. Ok? Na figura, nem aparecia essa setinha desenhada. Aí ele dizia o seguinte, item A, represente os vetores D1 e D2 em função dos vetores unitários I e J. Então, o item A dessa questão pedia para desenhar os vetores D1 e D2 em função dos vetores unitário e J. Quem é o vetor D1? Bom, para eu representar o vetor D1, eu tenho que lembrar que ele é D1x mais D1yj. Muito bem, nessa figura fica simples da gente identificar quem são esses valores. O que é o D1x? O D1x é esse comprimento de 4 km que está representado aqui. E o D1y? Também é esse comprimento de 4 km que está representado aqui, só que eu tenho que lembrar que o componente D1y vai estar no sentido contrário do eixo y que está colocado aqui. Então, no caso, ele vai ter uma representação de menos 4. Então, muito simples, o D1x vai ser 4i mais, ou melhor, menos 4j. Tá? Essa é a representação do vetor D1. Não pode esquecer de colocar aqui do lado que a indicação desse vetor está sendo dada em quilômetros. A unidade dessa medida é quilômetros, como está sendo representado na figura. Quem é o vetor D2? O vetor D2 vai ser o D2xi mais D2yj. Essa vai ser a representação do vetor D2. Novamente, pela figura, a gente verifica o seguinte. Se eu olhar para esse vetor, vou até fazer uma indicação aqui, o comprimento dele na direção x é isso aqui.
vai de 4 até 8. Então, o vetor D2, ele tem uma projeção D2x de 4 km. E o vetor D2, esse vetor, tem uma projeção na direção y de quanto? Ele vai de menos 4 até mais 6. Ele tem 10 km na direção y. E essa representação desses 10 km, vou até usar novamente a figura aqui para representar, vai ser a favor aqui no mesmo sentido do eixo y. Então, o D2 vai ser igual a D2x, que é 4i, mais 10j, dado também em quilômetro. Então, esse aqui é o meu vetor, e a unidade desse vetor aqui vai ser dada em quilômetro desse jeito que está representado. Com isso, está resolvido o item A. Tá? Muito bem, o item B dessa mesma questão. O item B perguntava o seguinte: obtenha o vetor resultante em função dos vetores unitários I e J. O que eu vou entender como vetor resultante? O vetor resultante é o vetor que começa aqui na origem do movimento do estudante até o final. Então, o vetor D2 ou melhor, o vetor resultante é esse vetor que vai desse ponto até lá em cima. Esse aqui é o vetor R. Agora, para eu obter esse vetor R em função dos componentes J, eu poderia ler direto na figura, que eu vou ter 8i na direção x e 6j na direção y. Ou então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? A partir da representação desses vetores, eu digo que o resultante é igual a D1 mais D2, a soma dos dois deslocamentos que o estudante teve. Então, a resultante vai ser igual. Quem é o D1? O D1 é 4i menos 4j, esse é o D1, somado com o D2, que vai ser 4i mais 10j. Certo? 4i mais 10j. Eu vou fazer aqui do lado mesmo, né? Então, eu posso pegar e dizer o seguinte, que o vetor resultante R, que é a soma do D1 mais D2, vai ser 4i mais 4i, 8i, menos 4j com mais 10j, mais 6j. Esse é o vetor resultante que eu tenho a partir da soma do D1 e D2. Lembrando que a unidade que está dada esse vetor aqui é quilômetro, ok? Então, quilômetro é a unidade com que ele está representado. Tá? Com isso, a gente resolve o item B. Finalmente, o item C dessa questão. O item C dizia o seguinte: calcule o módulo do vetor resultante R e sua direção em relação ao sistema de eixo OXY. Eu vou fazer o seguinte, vou usar esse espaço da lousa para então resolver o item C. Para começar, se eu quero descobrir qual é o módulo do vetor R, vamos pensar. O módulo do vetor R vai ser igual a raiz quadrada dos seus componentes, rx² mais ry². Os valores de rx e ry estão aqui, ó, 8 na direção x e 6 na direção y. Então, para eu encontrar o módulo de R, eu vou fazer raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui é uma soma simples, né? 64 mais 36 vai dar raiz quadrada de 100. No caso aqui, o deslocamento R que o objeto teve que o estudante teve, foi de 10 km. Esse é o módulo do vetor R que dá a resultante do deslocamento realizado pelo estudante. E, finalmente, o ângulo que ele forma com a direção x, o θ de R. Como é que a gente calcula o θ de R? A partir do arquitangente dos componentes desse vetor. Eu vou ter arquitangente do RY sobre o RX. Tá? Nesse caso, o θ de R vai ser arquitangente do RY, o RY é 6 dividido por 8. Você deveria fazer essa conta. Se você faz essa conta, isso aqui vai dar que o θ de R é arquitangente de 0,75. Alguém poderia falar assim, nossa, como é que eu vou fazer essa conta? Lembrem-se que toda vez que você faz a prova de física, na capa da prova vem
um formulário com algumas equações importantes para aquela prova, e além disso uma tabela de senos e cossenos e de raízes também que vem representado. Nesse caso, raiz quadrada de 100 é alguma coisa bastante simples, raiz quadrada de 100 é 10. Agora aqui, arquitangente de 0,75, se você procurar na prova, você vai ter lá o 0,75 e você vai ver que o ângulo correspondente a esse arquitangente é o ângulo de 37 graus. Tá? E com isso você resolve essa segunda questão na prova. Uma questão simples, que você tem aplicação de vetores para a gente saber se você tem o conhecimento básico mínimo de vetores. E com isso a segunda questão está completa e resolvida. Bem, pessoal, vamos à terceira questão da prova do noturno desse ano de 2014. Vou ler o enunciado, vocês acompanham com a prova que vocês têm disponível a vocês no Moodle e também olhando a figura aí, porque eu vou fazer a figura parcial da questão, que é a figura que vai me ajudar na resolução do exercício. Então, a terceira questão diz assim: o bloco A tem peso de 1,5 newtons. Você já dá uma olhada na figura e repara que o bloco A está sobre um outro bloco B, né, desenhado na figura aí. E o bloco B, 4 newtons. O bloco B está embaixo aí do bloco A. Sempre vai lendo e vai acompanhando na figura. Isso vai te ajudando já a montar o cenário do que é a resolução, de como fazer a resolução do problema. O coeficiente de atrito cinético entre as superfícies A e B é μ1. E entre B e a mesa é μ2. Figura 6, essa figura que está do lado. Então, existe atrito entre o corpo A e o corpo B, e também existe atrito entre o corpo B e a mesa. Uma força horizontal F é aplicada e arrasta o bloco B com velocidade constante. Olhando na figura, a gente percebe que o bloco B é puxado para a esquerda, certo? Só que também olhando para a figura, a gente percebe que o bloco B é preso ao bloco A por um cabo que passa por uma polia. Ou seja, se eu puxo o bloco B para a esquerda, o bloco A vai se arrastar para a direita. Tá? Considere que o bloco A está conectado ao bloco B por uma corda leve e inextensível, passando por uma polia ideal, ou seja, com massa desprezível e sem atrito. Aquilo que a gente já pôde perceber na figura. As figuras 5 e 6 indicam os DCLs dos corpos A e B. Bom, se você olhar aí embaixo, você vai ter as duas figuras que estão mostrando o DCL são essas aqui. Esse aqui é o DCL do bloco A e esse aqui é o DCL do bloco B. Então, o DCL já foi dado para essas duas figuras aí, ok? Aí ele pede simplesmente o seguinte: determine para os corpos, considerando o sistema de eixo escolhido no item A, né? Você deveria escolher um sistema de eixo, as equações das direções x e y que permitem o estudo do equilíbrio para esse sistema que foi apresentado aí nessa questão 3. Muito bem, ele simplesmente pede para desenhar as equações, inclusive tem uma observação aí em negrito, dizendo assim: não resolva as equações, apenas as indique. Porque o objetivo nessa questão não é saber se você sabe fazer o estudo do equilíbrio do sistema. O objetivo é, dado o DCL, você tem que mostrar que sabe fazer a representação, o modelamento matemático das equações para os corpos que foram apresentados aí no sistema. Então é muito simples essa questão, né? O que eu devo fazer? Bom, inicialmente eu vou escolher um sistema de eixo XY, a partir do qual eu vou montar as equações para estudar o equilíbrio. Nesse caso, assim como no caso B, é fácil de perceber que as forças só estão ou na direção horizontal ou na direção vertical. Consequentemente, o melhor sistema de eixo XY para eu poder fazer o estudo do equilíbrio desses corpos é um sistema de eixo XY desse jeito que está colocado aqui. Tá claro? Bom, vou fazer agora o modelamento para o corpo A. Então, para o corpo A, se eu fizer o modelamento, eu vou dizer o seguinte, que a somatória das forças que agem no corpo A é igual a zero. Isso aqui é a primeira condição de equilíbrio aplicada a esse corpo A. Para esse sistema de eixo AXY e para essas forças que eu tenho desenhadas para o corpo A, como é que vão ficar as equações? Vão ficar o seguinte: na direção X, se a soma das forças é igual a zero, significa que a soma das forças na direção X é igual a zero. Ou seja, na direção X,
eu vou ter T menos FAT de A igual a zero. Então, essa é a equação que eu tenho na direção x. Na direção y, eu vou ter que a soma das forças na direção y para o corpo A vai me dar a seguinte equação. Normal de A menos peso de A igual a zero. Essas são as duas equações que eu tenho para o corpo A representados aí. Muito bem, agora eu vou fazer a mesma coisa para o corpo B. A diferença é que o corpo B tem mais forças colocadas aí. Mas, de qualquer forma, para o corpo B eu vou ter que dizer que a soma das forças é igual a zero, considerando que o sistema está em equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, porque ele se movimenta com velocidade constante, e isso, de novo, está satisfazendo a primeira condição de equilíbrio para o sistema aí. Então, eu vou ter o seguinte, na direção x para o corpo B, somatória das forças na direção x é igual a zero. Olha, não é necessário ficar dizendo que a somatória das forças na direção x é igual a zero. Eu, quando resolvo esses exercícios em sala de aula, geralmente eu não coloco isso aqui. Eu coloco direto que a soma das forças é igual a zero. Existem algumas variações que um professor faz de um jeito, um pouco diferente de outro, mas que, na verdade, não estão interferindo em nada. As condições básicas de resolução do exercício são apresentadas. Por exemplo, dizer que a soma das forças é igual a zero, isso é importante, porque você está dizendo que está considerando a condição de equilíbrio, né? E dizer que isso aqui é a primeira condição de equilíbrio. A gente chama atenção para o fato de dizer que é importante colocar a primeira condição de equilíbrio, porque quando a gente for estudar equilíbrios de corpos, em que a gente tem corpos extensos, em que as forças são aplicadas em pontos diferentes, além da primeira condição de equilíbrio, a gente também vai ter a condição de equilíbrio do torque. Mas voltando aqui à nossa resolução de uma forma bem objetiva. Como é que fica a equação na direção x para esse corpo aqui, para o corpo B? Eu vou ter T, que é o mesmo T que eu tenho aqui em cima no corpo A, porque é uma força que passa lá pela corda, menos a força de atrito no chão, vou escrever como estava colocado na figura, menos o FAT de A, que é essa força que está aplicada aqui para a direita, ou melhor, tudo mais aqui, né? Porque todas essas forças estão aplicadas no sentido positivo do eixo x. Menos o F, esse sim é negativo, é igual a zero. Essas vão ser as forças que eu vou ter na direção x. Tá? E na direção y, o que é que eu vou ter? Na direção y eu vou ter a normal de B, que é vertical para cima, menos o peso de B, menos a normal de A. Então eu vou ter somatória das forças na direção y igual a zero. Então eu vou ter normal de B, vertical para cima, menos o peso de B, menos a normal de A, igual a zero. São essas forças que eu tenho agindo no corpo aí. Então, com isso, eu tenho uma equação na direção x para o corpo B e uma equação na direção y para o corpo B também. Com isso, eu posso, a partir daí, juntar, verificar quais são os dados do problema para, então, poder resolver a questão. Outro detalhe, apesar do enunciado ter sido dado numericamente, se o aluno fizesse essa resolução na prova, isso já seria considerado correto. Ele poderia até substituir os valores na resolução da questão, mas aqui ele já teria feito o modelamento em função dos parâmetros que são dados no enunciado do problema. Ok? Com isso, a gente encerra a terceira questão dessa P1 do noturno. Olá, pessoal, novamente. Vamos lá agora fazer a resolução da quarta questão da prova do noturno. Essa questão vocês têm o enunciado, existe uma figura, eu fiz a figura de uma forma simplificada aqui na lousa, vou ler o enunciado e juntos a gente vai resolvendo a questão. Então diz assim, um bloco de massa M está sendo puxado por uma força F sobre um plano inclinado e sobe o plano com velocidade constante. Então essa força F faz o corpo se movimentar, mas ele se movimenta com velocidade constante, consequentemente ele está em equilíbrio. A força tem direção de beta em relação ao plano inclinado. Você olha aqui na figura e vê que em relação ao plano inclinado, a força também está inclinada de um ângulo beta. O ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal é alfa, como indicado na figura 9. Então tem uma inclinação aqui de alfa em relação à horizontal, que é o plano inclinado. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano inclinado é μ, ou seja, existe força de atrito e o coeficiente de atrito cinético é μ. Vamos ver o que o exercício pede. Primeira coisa, faça o DCL do corpo.
fazer o DCL do corpo, desse corpo que está subindo o plano com velocidade constante. Esse é o item A. Eu vou procurar fazer ele nesse espaço aqui, para depois eu ter o restante da lousa para fazer a resolução do exercício. Então, eu tenho aqui o bloco está colocado desse jeito aqui, certo? E eu vou ter que fazer a representação das forças que agem nesse bloco. Bom, quais são as forças que agem nele? Foi dito que ele tem um peso P, então eu vou colocar o peso P vertical aqui para baixo. Deixa eu mudar a cor aqui para então a gente ver como é que vai ficar. Então esse é o peso P que está colocado. Outra coisa, tem uma força F que age a partir do centro aqui e essa força está inclinada de um ângulo beta em relação horizontal. Você pode aqui traçar uma linha aqui paralela ao plano inclinado e dizer que aqui você tem um ângulo beta dessa força para te ajudar a visualizar o DCL. Que forças mais você tem? Esse bloco está apoiado no plano, então eu vou dizer que eu tenho uma normal para cá. Além disso, esse bloco está se arrastando para cima e foi dito que tem uma força de atrito. Então eu vou dizer que tem uma força de atrito cinética agindo no bloco, contrário ao escorregamento dele. Ele sobe o plano, escorregando, então a força de atrito vai agir no sentido contrário. Então são essas forças que estão agindo aqui no sistema, ok? Então o DCL do corpo é esse que está colocado aqui. Com isso, o item A está resolvido. Vamos agora ao item B. O item B pede o seguinte: determine a força F aplicada em função da massa, do coeficiente de atrito, do ângulo alfa e do ângulo beta, como está representado aí. Então, em função dos dados denunciados, eu tenho que determinar quanto vale a força F para que esse corpo suba esse plano com velocidade constante. Bom, para eu resolver esse item B, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que considerar que o sistema está subindo o plano com velocidade constante, então significa que a soma das forças que agem no corpo é igual a zero. Ou seja, a primeira condição de equilíbrio é satisfeita aí. A soma das forças é igual a zero. Para eu poder resolver isso, a primeira coisa que eu devo fazer é escolher um sistema de eixo XY, aí, no qual eu vou fazer a projeção das forças. Qual o sistema mais conveniente? Geralmente a gente em sala de aula, os professores abordam que quando você tem o movimento de um corpo num plano inclinado, o mais conveniente é escolher o sistema de eixo XY com uma das direções paralelas ao plano. Isso vai se tornar mais evidente, vai mostrar que é mais fácil ainda quando a gente for estudar a segunda lei de Newton, porque lá a gente vai ter aceleração numa dessas direções. Então, se eu escolher um sistema de eixo OXY desse jeito aqui, inclinado paralelo com o plano, a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque eu tenho algumas forças aí que estão colocadas sobre o eixo, no caso da normal e da força de atrito. Agora, tem outras forças que não estão. Quem são essas forças? No caso, o peso e a normal que está colocada aqui. Tá? Então, na hora de eu fazer esse equacionamento, eu vou ter que dizer o quê? Que na direção XY, quais são as forças que agem? Tá? Eu acho conveniente a gente até fazer a representação aqui para a gente ver. Então, se eu escolhi um sistema de eixo OXY desse jeito aqui, você tem que lembrar que o peso vai estar colocado aqui, vertical para baixo, e aí, para esse peso, eu vou ter duas componentes aqui nesse sistema que eu escolhi. Eu vou ter aqui um componente PY, que no caso vai ser menos T cosseno da inclinação do plano, que é menos alfa, e eu vou ter aqui um PX. Esse PX vai ser igual a menos P vezes seno de alfa. Essa vai ser a representação do P no sistema de eixo AXY que eu tenho aí. Pois bem, e para a força F, beta, F que está aqui inclinada de beta em relação horizontal. Vamos fazer aqui também um sistema de eixo AXY para ela. Eu vou ter aqui o meu eixo Y e o meu eixo X. A força F vai estar colocada aqui, certo? Formando um ângulo beta em relação à horizontal. Quando eu projetar essa força, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui um Fx, que vai ser o quê? Esse Fx vai ser igual a F, esse ângulo aqui é beta, F, cosseno de beta na direção x. E eu vou ter uma projeção aqui, né, que vai ser o meu Fy. Quem vai ser o Fy? Vai ser F seno de beta. Tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque na hora da resolução,
quando eu for escrever os componentes aqui, isso vai acabar tendo interferência no resultado. Pois bem, quando eu montar, então, a soma das forças igual a zero na direção x, eu vou ter aqui o f cosseno de beta, o fx aqui, que vai ser f cosseno de beta, certo? Na direção x também eu vou ter a projeção do peso, só que agora no sentido contrário, que eu já havia escrito ali, menos p seno de alfa, e na direção x ainda eu tenho o φ, que está no sentido contrário aqui, menos o φ cinético igual a zero. Deixa eu separar aqui, essa é a equação na direção x, ok? Na direção y, que forças eu vou ter? Eu vou ter a normal, porque ela vai estar apontada aqui nessa direção x. Eu tenho o componente do f apontado também na direção y aqui, que é o f seno de beta. Então, mais f seno de beta, certo? E tem o componente do peso que está na direção y no sentido contrário, que vai ser o menos p cosseno de alfa igual a zero aqui. Então, são essas as equações das projeções na direção x e y para esse corpo que está colocado aqui. Pois bem, eu quero encontrar quem agora? Eu quero encontrar o valor da força F. Se eu reparar, eu tenho que o F aparece tanto na direção x como na direção y. Tá? Só que tem um outro detalhe nesse equacionamento, que é o seguinte, aqui aparece a força de atrito cinético. E a gente tem que lembrar que a força de atrito cinético é igual ao μ cinético vezes a normal do corpo na superfície onde aparece o atrito. Então, eu vou ter que lembrar que esse fato cinético também tem que ser substituído com isso. Pois bem, se eu pegar dessa equação aqui, na direção y, eu posso isolar a normal, que eu vou substituir no fato cinético, que por sua vez vai ser substituído aqui na direção x. Dessa forma, eu vou ter essa equação aqui, dependente simplesmente da força F, que é justamente o que eu estou querendo encontrar. É isso que eu vou fazer. Eu vou dessa equação aqui isolar a normal. A normal é igual a P cosseno de alfa menos F seno de beta. É isso que eu vou ter como sendo a normal. Dessa forma, eu posso pegar a minha equação na direção x e fazer a substituição. Vou ter F cosseno de beta menos P seno de alfa menos o fato cinético, que vai ser quem? μ vezes a normal, que por sua vez é P cosseno de alfa menos F seno de beta, tudo isso igual a zero. Tá? A partir daí, não tem segredo, porque se eu quero descobrir o F, a gente pode reparar aqui nessa equação que o beta, o alfa e o μ foram dados, assim como o peso do corpo. Então, é só eu fazer o quê? Isolar o F aqui. Então, eu vou ter F cosseno de beta, aqui mais F seno de beta, F seno de beta, vezes o μ, porque esse μ está colocado aqui. Eu já vou fazer o seguinte, o que não tem F, eu vou passar do outro lado da equação. Então, eu vou ter aqui P seno de alfa, passei para o outro lado com o sinal trocado, e menos μ P cosseno de alfa, eu vou escrever como sendo mais P cosseno de alfa vezes μ. Portanto, se eu isolar o F aqui, eu vou ter o seguinte, desse lado, P, que multiplica seno de alfa mais μ cosseno de alfa, dividido pelo valor do termo que ficou entre parênteses quando eu coloquei o F em evidência. Cosseno de beta mais μ cosseno de beta. Tá? E com isso, eu determinei quanto vale a força F para que esse corpo suba com velocidade constante. Tem só um detalhe aqui que a gente tem que reparar. Né? Se eu olhar para o enunciado, foi dito que o corpo tem massa m. Então, para eu poder representar do jeito que foi dado no enunciado, já que não foi dado em função de P, eu deveria fazer o seguinte, substituir esse P aqui por m vezes g.
Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a figura original aqui, que tem no enunciado da questão, e a partir daqui eu posso dizer a resposta final. Então, no caso, vai ser mg, substituindo o peso simplesmente por mg, que multiplica seno de alfa mais mi cosseno de alfa, tudo isso dividido por cosseno de beta mais mi cosseno. Opa, tem um erro aqui, porque aqui é seno de beta. Tá? Então, aqui, ó, o seno de beta veio junto com mi aqui, então, mi seno de beta. Seno de beta. Tá? Então, essa sim é a resposta final do problema. Agora, em função da massa que foi dada aí no enunciado. Ok? Bom, a questão relativamente simples de modelamento aí, só que você deveria chegar ao final, para determinar o valor da força F para que o sistema subia com velocidade constante. Eu acho que é uma questão sem problemas também para você fazer. Com isso, a gente encerra a resolução da quarta questão dessa prova do noturno. Bem, pessoal, então nós vamos agora à resolução da quinta questão da prova do noturno. Lembrando que essa questão, ela pede para você calcular o torque de uma força, o momento de uma força em relação ao polo. Tá? Esse é um conteúdo que foi visto no final do primeiro bimestre. Não entra nessa questão a solicitação de que se calcule o equilíbrio. É só para você calcular o torque de uma força. Eu já fiz uma representação simplificada da figura que foi dada na prova e que vocês têm acesso aí no Moodle. A prova está disponível no Moodle. Vamos ler o enunciado da questão para a gente poder verificar o que se pede. Então ela diz assim: uma trave com massa M está apoiada nos pontos A e B, como indica a figura 10. Então, os pontos A e B são esses aqui onde a trave está apoiada. Uma corda prende essa trave ao teto e exerce sobre ela uma força de 100 newtons. Então, tem uma força de 100 newtons que é aplicada por essa corda aqui. Determine o torque exercido por essa força em relação ao polo A, sabendo-se que o ângulo entre a haste horizontal é igual a aproximadamente 37 graus. Bem, eu vou fazer a resolução. Existem duas formas diferentes de fazer essa resolução. Ou eu posso usar a definição de torque, ou eu posso usar o braço da força. Tá? Eu vou começar pelo caso mais simples, usando o braço da força, que é alguma coisa que muitas vezes o engenheiro gosta de usar, é simples de usar para a gente fazer a determinação do torque. Bom, se eu olhar essa haste do jeito que está colocado, eu quero calcular o torque da força T em relação ao ponto A. Eu vou fazer uma representação ampliada dessa extremidade aqui da haste. Então, eu tenho a haste que está colocada aqui, a força T está colocada nessa posição. E o polo foi indicado como sendo o ponto A. O polo vai estar aplicado nesse ponto aqui. Então, está aqui o polo, tá? O ponto A. Pois bem, se eu quero calcular o torque dessa força T, eu sei que, pela definição, o torque é igual a R produto vetorial F. Só que, muitas vezes, a gente calcula o torque a partir do braço da força, pegando da seguinte forma, dizendo que o torque de uma força, no caso a força T, é igual a força vezes o braço dessa força T. E o que é o braço da força T? É a distância que eu tenho entre o polo e a linha da ação da força que está colocada lá. Está claro? Pois bem, na hora de eu fazer a substituição dos valores, eu tenho que lembrar o seguinte: para eu calcular o torque, existe uma convenção que foi discutida e apresentada na sala de aula, que é o seguinte: se a força faz um torque no sentido anti-horário, esse torque é positivo. O que significa um torque no sentido anti-horário? Essa força procura agir nessa haste em relação ao polo A, tentando girar a haste no sentido anti-horário. Isso significa que o vetor torque, usando a regra da mão direita, é um vetor que está saindo do plano da figura. Ele é positivo quando aponta para o lado de cá. Se fosse o contrário, usando a regra da mão direita, se ela tentasse girar no sentido horário, o torque seria negativo, porque estaria entrando para a luz. Pois bem, nesse caso, então, o torque vai ser positivo, o valor da força é de 100 newtons, e o braço da força, como é que eu vou determinar o braço da força? Eu vou pegar e determinar a linha de ação da força, que é essa vertical que está colocada aqui, e o braço da força é essa distância aqui. Esse vai ser o braço da força T.
Ora, quanto que vale o braço da força T? A distância do ponto A até esse ponto de aplicação da força foi dado como sendo 5 metros. O ângulo de inclinação da haste em relação horizontal foi dado como sendo 37 graus. Então, o LT vai ser o que para mim o braço da força? Vai ser 5 vezes cosseno de 37 graus, que é a projeção da força dessa distância na horizontal. Então, vai ser 5 vezes cosseno de 37 graus. Para eu determinar o cosseno de 37 graus, você tem que lembrar que na capa da prova, além de algumas equações relevantes para você resolver a prova, você tem uma tabela de valores de seno e de cosseno. Nesse caso, você vai lá e encontra que o cosseno de 37 graus é 0,8. Portanto, para calcular o torque, se você fizer essa conta, 100 vezes 5 vai dar 500, vezes 0,8, isso vai dar 400. Que eu, representando com dois algarismos significativos, isso vai dar 4,0 vezes 10 elevado ao quadrado, newton-metros. Determinei o torque da força T em relação ao polo A, como havia sido solicitado. Ok? Muito bem, eu vou fazer novamente a resolução desse item, agora usando a definição de torque. Existe uma pequena complicação nesse caso que eu vou fazer agora, por conta da determinação do seno do ângulo que vai aparecer aí na definição do módulo do torque, tá? Do produto vetorial. Então, o torque da força F vai ser R produto vetorial F. Tá? Então, o torque de F é dado por isso aqui. No nosso caso, o torque é da força T. Então, eu vou ter F vezes R vezes o seno do ângulo aí, que eu vou chamar de ângulo θ. Tá? O ângulo θ é o ângulo entre a força F e o R que está dado aí. Tá claro? Bom, aqui é um vetor, né? Porque isso aqui eu estou tratando na forma vetorial. Muito bem, se eu for substituir esses valores, agora é que eu vou ter que tomar cuidado. Primeiro, essa força T, no caso que eu estou trabalhando, deixa eu até substituir aqui, ó, já que eu estou falando em força T, vou usar a força T. A força T, de novo, ela age exercendo um torque no sentido anti-horário. Usando a regra da mão direita, positivo ele está saindo da lousa. Então eu vou ter aqui mais 100 vezes o R. Quem é o R? O R é o vetor posição em relação ao polo da força. Então esse aqui é o R. O R, para mim, é os 5 metros que está colocado lá. 5 metros, certo? Vezes o seno do ângulo entre o R e o T. Cuidado com isso agora. O θ ali é esse ângulo aqui entre o R e o T. Esse ângulo é um ângulo de 127 graus, certo? Por que 127 graus? Porque a direção do T é essa, a direção do R é essa. Eu poderia traçar uma horizontal, né? E dizer que aqui eu tenho 90 mais os 37 que está abaixo do horizontal aqui, tá? Então o seno aqui vai ser seno de 127 graus. Seno de 127 graus. Né? Quando você vai lá na sua tabela, o resultado tem que dar, obviamente, o mesmo resultado que está colocado aqui. O problema é que quando você vai na sua tabela, você não acha o seno de 127 graus, porque lá existe a representação de ângulos de 0 até 90 graus. Mas como é que eu posso determinar o seno de 127 graus? Eu vou usar esse espaço aqui para dizer, se eu lembrar do círculo trigonométrico, tá? 127 graus, olhando aqui as direções x e y, 127 graus é um ângulo que está, por exemplo, medido a partir do zero nessa posição aqui, ó, 127 graus, está aqui. Para eu poder determinar o seno de 127 graus, eu vou ter que pegar o ângulo correspondente no primeiro quadrante que me dê essa medida dos 127 graus. Bom, se eu somei aqui 37, para determinar o ângulo correspondente no primeiro quadrante, eu vou tirar 37 aqui, então eu vou fazer 90 menos 37. 90 menos 37 vai dar um ângulo de 53 graus. Isso significa o seguinte, que seno de 127 graus é igual ao seno de 53 graus. Tá? Isso aqui é um conhecimento básico de trigonometria, algo que já foi abordado nas aulas até mesmo de geometria analítica, né? Os professores em física na resolução falam sobre isso, e a gente tem que lembrar na hora de fazer essa substituição.
Então aqui eu vou ter que o torque de T vai ser igual a 100 vezes 50, que eu vou marcar aqui intermediariamente como 500, e o seno de 127, que é o seno de 53. Quando você vai na tabela, você vai encontrar o seno de 53 graus e vai dar 0,80, que é o que está marcado lá. Conclusão, o torque de T vai ser, de novo, 4,0 vezes 10 elevado ao quadrado Newton-metro. Tá? Desse jeito aqui, a gente tem a mesma resposta, seja usando o braço da força T, seja usando a definição. Tomando cuidado com essa complicação. Na verdade, não é uma complicação, esse detalhe que a gente tem que ver na hora de fazer a determinação do ângulo. Ok? Uma questão também bastante simples para a gente resolver. Com isso, encerramos a quinta questão. Ok, pessoal, então vamos agora à resolução da sexta questão da prova do noturno, da P1 do noturno de 2014. É uma questão de equilíbrio de uma haste que tem dois corpos colocados sobre ela. Tá? Tem a figura que está dada aí, você tem a cópia da prova, né? E você já pode acompanhar. A figura é praticamente essa que está colocada aqui, que eu procurei representar na lousa. Essa figura aqui de cima. Essa parte aqui de baixo é onde eu vou fazer a representação do DCL. Vamos ler o enunciado antes de mais nada. Então, fala assim. Considere a barra homogênea de peso 10 kN. Bom, barra homogênea, eu vou considerar que o peso vai estar aplicado exatamente no centro geométrico dessa barra, na metade do comprimento dela. Apoiada sobre duas articulações de pino livre A e B, como indica a figura 11, essa que está aqui na lousa. Quais as componentes das forças de reação verticais nos pinos para que o sistema permaneça em equilíbrio? Então eu quero saber as componentes verticais das forças nos pinos de apoio dessa haste. Pino de apoio vão ser esses pinos A e B que estão colocados aí. Ok? Bom, para eu determinar a reação nesses pinos de apoio, como é um corpo extenso, eu tenho que lembrar que eu preciso aplicar, além da primeira condição de equilíbrio, somatória das forças igual a zero, eu também tenho que aplicar a segunda condição de equilíbrio, somatória dos torques igual a zero, ok? E para isso, antes de mais nada, eu tenho que fazer o DCL do sistema. O que é que eu tenho como corpos, aqui elementos para eu fazer o DCL no sistema? Eu tenho os dois corpos de 1,5 e 2,5 kN, e eu tenho essa haste que está colocada. Então eu vou começar fazendo o DCL desse sistema. Para não fazer confusão, eu vou chamar esse corpo de 1 e corpo 2 aqui. Então eu vou ter, para esse corpo aqui, eu tenho o peso dele, vertical para baixo, que eu vou chamar de P1, e eu tenho uma normal para cima, que eu vou chamar de N1. Nenhuma outra força mais aqui. Para esse corpo, eu vou ter o peso dele vertical para baixo, que eu vou chamar de P2, e uma normal para cima aqui, que eu vou chamar de N2. São essas duas forças que agem nos corpos 1 e 2, respectivamente. Pois bem, agora eu vou fazer o DCL dessa haste aqui. Essa haste tem, inicialmente, eu vou representar aqui o peso dela, agindo exatamente a metade da distância das duas extremidades aqui. Como ela carrega sobre ela o corpo N1, eu vou desenhar o N1 voltado para baixo aqui, né? Porque a força normal do corpo 1 é que age nesse sentido. E aqui eu vou ter a N2. Essas são as forças. Além disso, ela está apoiada nesse pino livre A. Eu vou dizer que aqui, então, existe uma componente AY, que é exatamente a força que eu quero determinar. Como é um pino livre, a rigor eu deveria pensar assim, aqui também tem uma componente AX, certo? Só que essa força AX não me interessa, porque o que me interessa é determinar o valor do AY. E nessa extremidade B aqui, eu vou ter aqui um BY e um valor de B na direção X. Bom, só para fazer um comentário rápido, se a haste está em equilíbrio, é óbvio que o AB vai ser, o BX vai ser igual ao AX aqui, só, né, se existir alguma força. Mas como não existe nenhuma solicitação de esforço para os dois lados, essas componentes vão acabar sendo iguais a zero, aí o AX e o BX. Tá? Mas, de um modo mais rigoroso, eu deveria fazer essas representações de força aqui, nesses dois pinos que estão colocados aqui. Bom, agora eu vou resolver o exercício. Né? Para eu aplicar a primeira condição de equilíbrio, como eu quero saber a reação nas hastes, eu deveria fazer as forças, eu poderia fazer diretamente nas hastes. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a primeira condição de equilíbrio, aqui de um modo bastante sintético, para o corpo 1 e para o corpo 2.
Levando em consideração o seguinte, que tanto para o corpo 1 como para o corpo 2, eu vou trabalhar com um sistema de eixo XY desse jeito que está colocado aqui. Tá? Então, no caso do corpo 1, se eu fizer somatória das forças no corpo 1 igual a 0, e se eu levar em consideração que eu só tenho forças na direção Y, eu vou ter que, para a direção Y no corpo 1, N1 menos P1 igual a 0, ou seja, N1 é igual a P1. A normal no corpo 1 é igual ao próprio peso do corpo, uma vez que ele está apoiado sobre ele mesmo lá em equilíbrio. E se eu fizer agora para o corpo 2, somatória das forças do corpo 2 igual a 0, levando em consideração que também para o corpo 2 eu só tenho forças na direção Y, eu vou ter que N2 menos P2 igual a 0, ou seja, a normal no corpo 2 é igual ao peso no corpo 2. Está aqui. Então, a normal do corpo 1 é igual ao peso, a normal do corpo 2 é igual ao peso. Tá? Agora, eu tenho que fazer a resolução das condições de equilíbrio para a haste. Eu vou fazer o padrão, né? Eu vou começar trabalhando aqui com a primeira condição de equilíbrio para a haste. E vou usar, nesse caso, o mesmo sistema de eixo XY que eu adotei aqui para o corpo. Então, eu vou ter aqui, nas direções XY, as forças que tem aqui. Então, eu vou ter que a somatória das forças para a haste é igual a 0. Também pegando a direção Y, que é o que me interessa, eu vou ter o quê? AY mais BY menos o peso menos o N1 menos o N2 é igual a 0. Tá? É essa a equação que eu tenho na direção Y. Tá? Não vou escrever a direção X, até porque o que vai me interessar são os componentes Y que estão dados lá. O peso da haste foi dado, se você olhar no enunciado, ele foi dado como 10 newtons. O peso do corpo 1 e do corpo 2 também foram dados. Então, esses três termos aqui eu conheço. Então, eu tenho dessa equação que AY mais BY é igual a peso mais N1 mais N2. Ou seja, AY mais BY vai ser igual a 13,5 kN. Certo? Esse aqui é o valor do AY e do BY juntos. Mas eu não quero isso. O que eu quero é o valor do AY e o valor do BY. Para isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que aplicar a segunda condição de equilíbrio. Tá? Para aplicar a segunda condição de equilíbrio, eu vou ter o quê? Que a soma dos torques que agem na haste, na viga que está aí, é igual a 0. Bom, para eu fazer a soma dos torques igual a 0, eu vou ter que escolher um ponto como polo. Isso é uma escolha arbitrária, né? Eu vou escolher esse ponto A. Né? Se eu escolher o polo no ponto A, isso vai ser conveniente porque tanto a Y como a X não fazem torque para esse, né, em relação ao polo A. O BX também vai desaparecer. Então, as forças que fazem torque são N1, P, N2 e o BY que tem aqui. Para isso, eu vou ter que levar em consideração de novo o quê? Torque no sentido anti-horário é positivo, porque pela regra da mão direita, o vetor é um vetor que está saindo do plano da figura que eu tenho aqui. Então, se eu fizer isso, levar isso em consideração, eu sei que o torque do N1 vai ser negativo, o torque do peso vai ser negativo, o torque do N2 vai ser negativo, o único torque que vai ser positivo é o torque do BY, porque ele vai estar no sentido anti-horário. Tá? Então, eu teria o seguinte, o torque do BY menos o torque do N1 menos o torque do peso da haste menos o torque do N2 é igual a 0. Para calcular esses torques, aqui fica bem simples e bastante conveniente eu usar o braço da força, porque eu sei o seguinte, a força N1 vai ter um torque que vai ser o valor dela vezes o braço dessa força aqui, que é de 2 newtons. Tá? O peso vai ter um torque, que vai ser o valor do peso, vezes o braço dessa força, que vai ser essa distância de 4 metros aqui. Né? Eu falei 2 metros, não, mas 4 metros não. No caso, o peso ele vai estar na metade do comprimento da haste. Se você olhar na figura é 2, 2 e 2, o peso está aqui. Né? Então, a distância do peso aqui vai ser 3 metros. O N2, sim, vai ter um torque de 4 metros e o BY lá, 6 metros. Então, eu vou ter o seguinte,
O torque do BY vai ser o BY, que é a força que eu quero determinar, vezes a distância de 6 metros, que é essa distância daqui até aqui, é igual, já vou passar esses termos para lá, o torque do N1 vai ser o N1, que é igual ao P1, certo? Eu vou marcar aqui, ó, P1, que é igual, deixa eu marcar N1 para então todo mundo ter claro isso na resolução, vezes a distância de 2 metros aqui, mais o torque do P, que é o peso da viga, vezes a distância de 3 metros, mais o torque do N2, que no caso é o P2, vezes a distância de 4 metros aqui. Então, eu vou ter que o BY vezes 6 é igual. Quanto que vale o N1? Vale 1 vezes 2, mais o peso da viga, que é 10, vezes 3, mais o P2, finalmente, que é 2,5 vezes 4. O espaço da lousa aqui não é suficiente, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que apagar. Minha opção vai ser o seguinte, eu vou apagar essa primeira parte que eu fiz aqui para os corpos, onde o peso era igual ao normal. Se eu apagar isso aqui, né, eu vou ter condição de resolver. Então, daqui, eu vou tirar o valor do BY. Quanto que vai dar esse BY? Aqui vai dar 2 mais 30, 32, mais 10, 42. Então, isso aqui vai ser 42 dividido pelo 6. Tá? E aí eu chego à conclusão que o BY vai ser 7 kN. Tá? O BY vai ser 7 kN. Bom, se o BY é 7 kN, eu posso agora usar o resultado da soma das forças igual a zero que eu fiz na direção Y. E eu tenho então que o AY vai ser igual a 13,5 menos 7. Tá? O AY, no caso, vai ser 13,5, deixa eu só confirmar esse valor aqui, é 3,5 menos, exatamente, isso aqui vai dar 6,5 kN. Tá? Então, esse é o resultado que eu tenho para o AY e para o BY, que são colocados aí, tá? Os dois valores de força que tem. Bom, uma questão simples de soma de momentos de forças paralelas, tá? E com isso a gente encerra a resolução da sexta questão. De um modo geral, vocês percebem que a prova não é complicada, é uma prova, tanto a do diurno como do noturno, que procura envolver todo o conhecimento que foi trabalhado desde a primeira aula, quando a gente aprendeu a fazer DCL dos corpos. Tá? Agora, é uma prova que ela é simples e trabalhosa, tem diversos itens, ela é extensa, e o aluno tem que ganhar a habilidade de fazer essa resolução com calma, com tranquilidade. E com isso ele vai conseguir um bom resultado na prova. Ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa resolução da prova e teremos continuidade com esse trabalho de divulgação desses resultados de modo gravado. Muito obrigado a todos.